Você sabia que neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existem pessoas invocando espíritos malignos com o seu nome na boca? Não estou falando de teoria, não estou falando de religião vazia. Estou falando de algo que eu fiz durante anos. Eu era uma das pessoas que pronunciava nomes, acendia velas, e enviava demônios para destruir vidas. E hoje eu estou aqui, para contar a verdade que ninguém quer que você saiba. A verdade sobre o que realmente acontece quando alguém trabalha contra você, no mundo espiritual. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Os próximos minutos vão revelar segredos que permaneceram escondidos nas trevas por tempo demais. E se você está passando por situações inexplicáveis, se sente que algo invisível está te segurando, se tudo parece travar sem motivo aparente, talvez você precise ouvir cada palavra que vou dizer. Não desligue este vídeo, sua vida espiritual pode depender disso. E enquanto você assiste, escreva nos comentários agora: eu creio no poder da oração. Declare isso, porque a guerra já começou, e você precisa saber de que lado está. Eu preciso começar me apresentando de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido antes. Durante 15 anos da minha vida, eu não era apenas uma pessoa curiosa sobre espiritismo. Eu era praticante ativa de magia negra. Eu trabalhava diretamente com entidades das trevas. Eu tinha altares escondidos dentro da minha própria casa. Eu conhecia os nomes dos demônios que eu invocava. Eu sabia exatamente qual espírito usar para cada tipo de destruição. Separação de casais, demônio específico. Doença crônica, outro tipo de entidade. Fracasso financeiro, bloqueio mental, depressão profunda. Cada objetivo tinha seu ritual, sua oferenda, sua invocação precisa. E eu não fazia isso sozinha. Eu fazia parte de um círculo. Éramos 7 mulheres. Nos reuníamos em datas específicas, sempre à noite, sempre em lugares isolados. O que acontecia naquelas reuniões era tão sombrio, que até hoje mesmo liberta, eu sinto um peso ao lembrar. Nós não brincávamos. Nós não fazíamos teatro. Nós invocávamos forças reais, que respondiam de forma real. Eu vi manifestações físicas. Eu vi objetos se moverem sozinhos. Eu ouvi vozes que não vinham de bocas humanas. E o pior de tudo, eu vi vidas sendo destruídas à distância. Exatamente como nós havíamos ordenado. Isso não é filme. Isso não é exagero. Isso foi minha realidade por mais de uma década. E eu carrego essa responsabilidade até hoje. Eu sei que existem famílias que foram despedaçadas por causa de feitiços que eu lancei. Eu sei que existem pessoas que adoeceram, que perderam tudo, que quase enlouqueceram por causa do que eu fiz. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Porque eu conheço o outro lado. Eu sei como o inimigo opera. Eu sei os sinais, as estratégias, as armaduras. E agora em Cristo, eu uso esse conhecimento não para destruir, mas para alertar, para abrir os olhos de quem ainda não entendeu que existe uma guerra acontecendo agora mesmo, no mundo invisível, e você está no meio dela. A primeira vez que eu entendi que o mundo espiritual era mais real do que o mundo físico, eu tinha 19 anos. Eu não nasci em família de bruxaria. Ninguém me ensinou isso, mas eu sempre tive uma sensação estranha, como se pudesse sentir coisas que outros não sentiam. Eu entrava em certos lugares e meu corpo reagia. Às vezes era um frio na espinha, outras vezes era uma agonia inexplicável. Eu não entendia o que era aquilo, até o dia em que uma mulher mais velha me abordou. Ela estava numa feira de artesanato. Ela olhou para mim e disse algo que me congelou por dentro. Ela disse que eu tinha um dom, que eu podia ver além, que eu tinha nascido com uma marca espiritual. Aquilo despertou algo em mim. Uma curiosidade perigosa. Eu comecei a frequentar a casa dela. Ela me ensinou os primeiros rituais. No começo parecia inofensivo: ervas, banhos, proteções. Mas então vieram as invocações, e foi aí que tudo mudou. A primeira vez que eu vi um espírito se manifestar diante de mim, eu quase desmaiei. Não era uma visão vaga, era uma forma nítida, sombria, pesada. Ele não falou com palavras audíveis, mas eu ouvi dentro da minha cabeça. Ele disse meu nome, e depois disse que estava ali porque eu havia chamado. Naquele momento eu deveria ter corrido. Mas eu não corri. Eu fiquei fascinada, porque pela primeira vez na minha vida, eu senti que tinha poder. Poder de controlar algo. Poder de mudar situações.
poder de fazer as pessoas sentirem o que eu queria que elas sentissem. E isso me viciou. Eu comecei a praticar todos os dias. Minha casa virou um ponto espiritual. Eu tinha velas de cores diferentes para cada intenção. Vermelha para paixão e controle, preta para vingança e destruição, branca para enganar. Porque muita gente acha que branco é proteção, mas nas trevas a gente usa branco para disfarçar o mal. Eu tinha ervas secas, óleos consagrados, bonecas de pano representando pessoas reais. Cada objeto carregava uma intenção, e toda intenção carregava um demônio. Porque é isso que as pessoas não entendem. Quando você faz um feitiço, você não está manipulando energia, você está fazendo um pacto. Você está abrindo uma porta, e do outro lado dessa porta, tem algo esperando. Algo que não quer o seu bem, algo que vai te usar, até sugar tudo de você. Eu aprendi a atacar pessoas específicas. Eu recebia fotos, nomes, datas de nascimento. Às vezes eu nem conhecia a pessoa. Mas alguém pagava para que eu fizesse o trabalho. E eu fazia. Eu acendia as velas, pronunciava as palavras, oferecia o que tinha que oferecer. E então, eu enviava o espírito. Eu via ele sair. Eu sentia a energia mudar no ambiente. E depois eu recebia a confirmação. A pessoa havia brigado com o marido. A pessoa havia perdido o emprego. A pessoa havia adoecido de repente. E eu achava que aquilo era poder. Mas na verdade, era destruição. Destruição na vida do outro. E destruição silenciosa dentro de mim. Porque a cada feitiço que eu lançava, eu perdi um pedaço da minha paz. Eu comecei a ter insônia. Pesadelos terríveis. Eu acordava suada, com a sensação de que algo estava em cima de mim. Eu ouvia passos dentro de casa quando eu estava sozinha. Eu via sombras se movendo pelos cantos. E o pior, eu comecei a sentir que não estava mais no controle. Os espíritos que eu invocava não iam mais embora quando eu mandava. Eles ficavam, eles exigiam mais rituais, mais oferendas, mais obediência. Eu me tornei escrava daquilo que eu achava que controlava. E aí eu entendi uma verdade terrível. No mundo espiritual, você nunca está no controle. Ou você serve a Deus, ou você serve às trevas. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. E eu estava servindo o lado errado. Agora escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Declare isso, porque você precisa enxergar o que está acontecendo ao seu redor. O dia que mudou tudo aconteceu de uma forma que eu jamais poderia prever. Eu estava no auge da minha atuação nas trevas. Eu tinha clientes fixos. Eu era respeitada no meio. Outras praticantes me procuravam para aprender. Eu me sentia poderosa, mas por dentro, eu estava morrendo. Naquela semana específica, eu havia recebido uma encomenda diferente. Uma mulher me procurou desesperada. Ela queria destruir a vida de outra mulher completamente. Não era só separação, era destruição total. Ela queria que a rival perdesse tudo: filhos, saúde, sanidade mental. Ela pagou muito, e eu aceitei. Eu preparei o ritual mais forte que eu conhecia. Eram 3 noites seguidas, oferendas pesadas e invocações diretas de entidades de alto escalão demoníaco. Eu sabia que estava mexendo com algo perigoso, mas eu achava que estava protegida. Na segunda noite do ritual, algo saiu do controle. Eu estava sozinha no meu quarto, que era meu espaço sagrado das trevas. As velas estavam acesas. Eu já havia feito a invocação, e de repente, a temperatura despencou. Um frio que cortava a pele. As velas começaram a tremer de forma irregular. E Entu Vai não era uma sombra comum. Era uma figura enorme, densa, com uma presença que me sufocou instantaneamente. Eu não conseguia me mexer. Eu tentei falar as palavras de comando que eu sempre usava, mas nada saiu da minha boca. E então aquela coisa falou. A voz era grave, distorcida. Vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Ele disse algo que me arrepiou até a alma. Ele disse que eu não mandava nele. Que eu nunca mandei, que eu era propriedade dele. Que cada feitiço que eu fazia era uma corrente a mais me prendendo. E que quando meu tempo terminasse eu ia para onde ele estava. Para sempre. Naquele momento, eu entendi tudo. Eu não era bruxa poderosa. Eu era escrava. Eu não controlava demônios. Eles me controlavam. E o destino que eu estava preparando para os outros era o meu próprio destino. Inferno, tormento, eterno, separação total, de qualquer luz, de qualquer esperança. Eu entrei em pânico.
Eu comecei a chorar descontroladamente. Eu apaguei as velas com as mãos trêmulas, eu destruí o altar naquela mesma noite. Mas o medo não passou, porque eu sabia que aqueles espíritos não iam embora, só porque eu queria. Eu havia aberto portas que eu não sabia como fechar. Eu passei dias sem dormir, sem comer direito, trancada dentro de casa, apavorada. Eu ouvia batidas nas paredes. Eu sentia presenças constantes. Eu tinha certeza de que a qualquer momento, alguma coisa ia me arrastar. E foi exatamente nesse estado de desespero total que algo inesperado aconteceu. Eu estava deitada no chão da sala, exausta, sem forças, quando o telefone tocou. Era uma prima distante, que eu não via há anos. Ela nem sabia do que eu fazia. Ela só ligou porque disse que Deus colocou no coração dela para me procurar. Ela falou de Jesus. Ela falou de libertação. Ela falou que não importava o que eu havia feito, ainda havia salvação. Eu ri. Eu chorei. Eu disse que era tarde demais para mim, que eu havia feito coisas que Deus nunca perdoaria, que eu estava marcada para o inferno. Mas ela insistiu. Ela orou comigo pelo telefone, e pela primeira vez em anos, eu senti algo diferente. Não era medo, não era opressão, era uma paz pequena, mas real. Como uma brecha de luz entrando num quarto escuro. Ela me convidou para um culto. Eu não queria ir. Eu tinha medo de entrar numa igreja, medo de que algo acontecesse comigo ali dentro, mas eu também tinha medo de continuar onde eu estava. Então eu fui. Quando eu entrei naquela igreja, eu senti como se eu estivesse nua, como se todos pudessem ver o que eu era. O pastor começou a pregar, e cada palavra parecia dirigida diretamente para mim. Ele falou sobre pessoas presas em pactos. Ele falou sobre demônios que enganam, prometendo poder. Ele falou sobre o sangue de Jesus que quebra qualquer corrente. E no final, ele fez um apelo. Ele disse que se alguém ali estava envolvido com bruxaria, com feitiçaria, com trevas, aquele era o momento de entregar tudo a Cristo. Eu tremi. Meu corpo inteiro tremia, mas algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que ainda existia, me empurrou para frente. Eu levantei da cadeira e fui até o altar. E quando o pastor colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, eu desabei. Eu, Tino, S-U-O-S, A-U-S, A-U-S. Eu gritei. Eu chorei, como nunca havia chorado. E eu senti algo saindo de mim. Algo pesado, surro, opressor. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Mas quando eu levantei, eu era outra pessoa. O medo havia ido embora. A opressão havia ido embora. Pela primeira vez em 15 anos, eu senti paz de verdade. Naquele dia, eu renunciei a tudo. Eu quebrei todos os pactos. Eu confessei todos os pecados. Eu entreguei minha vida inteira a Jesus Cristo. E eu descobri algo que as trevas nunca me contaram. Jesus é mais forte. Muito mais forte. O nome dele faz o inferno tremer. A autoridade dele quebra qualquer feitiço. E o amor dele alcança até quem estava perdido nas profundezas das trevas. Eu sou a prova viva disso. Depois daquele dia no altar, minha vida virou de cabeça para baixo. Mas dessa vez, para o lado certo. Eu não vou mentir, dizendo que foi fácil. Não foi. Os primeiros meses foram uma batalha intensa. Porque quando você sai das trevas, as trevas não desistem de você facilmente. Eu tive que fazer uma limpeza completa na minha vida. Eu voltei para casa depois daquele culto e destruí tudo. Absolutamente tudo que tinha ligação com bruxaria. Eu quebrei as velas, os cristais, os amuletos. Eu rasguei os livros de feitiços. Eu queimei as roupas que eu usava nos rituais. Eu desmanchei o altar que eu havia construído com tanto cuidado ao longo dos anos. E cada objeto que eu destruía parecia gritar dentro da minha cabeça. Eu ouvia vozes me ameaçando, dizendo que eu ia me arrepender, que eu ia voltar, que eu não tinha para onde correr. Mas eu continuei. Eu orava o tempo todo. Eu não sabia orar direito ainda. Eu só repetia o nome de Jesus sem parar. E esse nome era minha proteção. Eu tive que cortar contato com todas as pessoas do círculo. Algumas me procuraram, me ligaram dizendo que eu estava cometendo um erro, que eu estava desperdiçando meu poder. Uma delas até tentou me ameaçar espiritualmente. Disse que ia trabalhar contra mim. Mas eu não tive medo, porque agora eu tinha algo que elas não tinham. Eu tinha cobertura divina. Eu tinha o sangue de Jesus me protegendo. E nenhum feitiço funciona contra quem está debaixo dessa proteção.
As noites eram as piores. Eu ainda tinha pesadelos. Eu ainda acordava assustada. Mas agora eu sabia o que fazer. Eu orava, eu louvava, eu lia a Bíblia em voz alta. E aos poucos, os ataques foram diminuindo, porque os demônios não suportam a presença de Deus. Eles fogem quando o nome de Jesus é pronunciado com autoridade, com fé verdadeira. A diferença na minha vida foi absurda. Antes, eu vivia com medo constante, medo de ser atacada por outros feiticeiros. Medo dos próprios demônios que eu invocava, medo do futuro, medo da morte. Eu não tinha paz, nem dormindo. Agora, mesmo enfrentando batalhas espirituais, eu tinha paz. Uma paz que não dependia das circunstâncias. Uma paz que vinha de dentro, que vinha de saber que eu estava do lado certo. Que eu estava protegida. Que meu destino havia mudado. Antes, eu estava condenada. Agora, eu estava salva. Meu corpo também mudou. Eu tinha marcas físicas da vida que eu levava, olheiras profundas, pele pálida, peso irregular. Depois da libertação, meu corpo começou a se recuperar. Eu voltei a dormir direito, a me alimentar direito, a sorrir de verdade. As pessoas ao meu redor começaram a perceber. Minha família, que sabia que algo estava errado comigo, mas nunca soube exatamente o que, notou a mudança. Minha mãe chorou quando eu contei tudo. Ela disse que orava por mim todos os dias, sem saber pelo que estava orando, e as orações dela chegaram ao céu. Deus me alcançou por causa daquelas orações. Eu comecei a frequentar a igreja regularmente. Eu fiz um discipulado sério. Eu aprendi a palavra. Eu fui batizada nas águas. E cada passo que eu dava em direção a Deus era um passo para longe do abismo, mas a transformação mais profunda aconteceu no meu coração. Antes, eu vivia para mim mesma, para o meu poder, para o meu ego. Agora, eu queria viver para Deus. Eu queria usar tudo que eu havia aprendido. Mas agora para o bem, para libertar pessoas, para alertar, para impedir que outros caíssem na mesma armadilha que eu caí. E foi por isso que eu decidi expor tudo isso. Contar minha história. Revelar os segredos das trevas. Porque existem milhares de pessoas sendo enganadas agora mesmo, achando que estão mexendo com algo inofensivo, achando que simpatias, rituais de lua cheia, amarrações são brincadeira. Não é brincadeira, é porta de entrada para a destruição. E eu não posso ficar quieta sabendo disso. Se você está assistindo este vídeo, saiba que não é coincidência. Deus permitiu que você chegasse até aqui, porque tem algo que você precisa ouvir. Talvez você esteja envolvido com essas práticas. Ou talvez você conheça alguém que está... Ou talvez você esteja sendo vítima de feitiços, e nem saiba. De qualquer forma, a mensagem é a mesma. Jesus liberta. Jesus salva. Jesus transforma. Não importa o quão fundo você caiu. Não importa o que você fez. Não importa há quanto tempo você está preso. Ainda há esperança. Ainda há saída. E essa saída tem nome. Jesus Cristo. Eu era bruxa, serva das trevas, escrava de demônios. E hoje, eu sou filha de Deus. Liberta, transformada, testemunha viva do poder do Senhor. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer pessoa. Agora eu peço que você compartilhe este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Com alguém que está envolvido com ocultismo. Com alguém que está sofrendo ataques espirituais. Essa mensagem pode salvar uma vida. Pode libertar uma alma. Não guarde isso só para você. Agora, eu preciso falar sobre coisas práticas. Coisas que você pode aplicar na sua vida hoje mesmo. Porque não adianta só ouvir minha história e não entender como se proteger como Faker Breaches. Como identificar quando você está sendo atacado espiritualmente. A primeira coisa que você precisa entender é que o mundo espiritual não é distante. Ele não é algo que acontece só em filmes ou em histórias. É lista hack. Agora, ao seu redor. Existem dois reinos invisíveis operando constantemente. O reino de Deus e o reino das trevas. E ambos estão tentando influenciar sua vida. A diferença é que um quer te abençoar e o outro quer te destruir. Quando eu estava nas trevas, eu aprendi exatamente como os demônios conseguem acesso à vida de uma pessoa. E a palavra-chave é brecha. Demônio não entra onde não tem permissão. Ele precisa de uma porta aberta. E muitas vezes, as pessoas abrem essas portas, sem nem perceber. Uma das maiores brechas é o pecado não confessado.
Pecado guardado é território legal para o inimigo. Mágoa, amargura, falta de perdão. Essas coisas criam raízes amargas, que dão acesso espiritual. Eu vi muitas vezes pessoas sendo atacadas não porque alguém fez feitiço contra elas, mas porque elas mesmas deram lugar ao diabo pela falta de perdão. A Bíblia diz para não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Isso não é só um conselho bonito, é uma proteção espiritual. Quando você perdoa, você fecha uma porta. Quando você guarda rancor, você abre uma janela para o inimigo entrar. Outra brecha gigantesca é o envolvimento com práticas ocultas, mesmo que pareçam inocentes. Horóscopo, tarot, búzios, simpatias, cristais energéticos. As pessoas acham que isso não tem problema. Mas tem, porque tudo isso está conectado ao mundo espiritual? Errado. Quando você consulta um tarot, você não está recebendo informação do universo. Você está recebendo informação de espíritos enganadores. Demônios sabem do seu passado. Eles observam sua vida. E eles usam essa informação para te prender através de falsas revelações. E eu fazia isso, eu dava consultas espirituais. As pessoas ficavam impressionadas, porque eu acertava coisas da vida delas. Mas eu não era psíquica, eram os demônios que me passavam as informações. E cada vez que a pessoa voltava para outra consulta, a corrente ficava mais forte. Objetos também carregam energia espiritual. Eu não estou falando de superstição, estou falando de realidade espiritual. Existem objetos que foram consagrados em rituais, presentes que foram dados com intenção de amarração, roupas, perfumes, comidas. Eu já preparei comida com feitiço. A pessoa comia e não sabia que estava ingerindo algo trabalhado espiritualmente. E a partir daquele momento, o demônio tinha acesso. Por isso a Bíblia fala tanto sobre consagração sabrangera caça, sobre não receber qualquer coisa de qualquer pessoa. Não é paranoia, é sabedoria espiritual. Sua casa é um território. E você decide quem governa ali. Se você não consagra sua casa a Deus, ela fica vulnerável. Música também é portal espiritual. As pessoas não percebem, mas música carrega frequência. E frequência espiritual atrai presenças espirituais. Existem músicas que foram literalmente criadas em rituais satânicos. Os próprios artistas já confessaram isso publicamente. Quando você ouve essas músicas, você está abrindo sua alma para influências demoníacas. Eu adorava certos tipos de música quando estava nas trevas, porque aquilo me conectava com os espíritos que eu servia. Depois que eu me converti, eu não conseguia mais ouvir. Meu espírito rejeitava. Hoje eu só consigo ouvir música que glorifica a Deus, porque eu sei o que está por trás de cada som. Sono também é momento de vulnerabilidade espiritual. É por isso que muitos ataques acontecem durante o sono. Paralisia do sono não é só um fenômeno científico, é ataque espiritual. Pesadelos constantes, sonhos perturbadores, sensação de peso no peito. Tudo isso pode ser manifestação demoníaca. Eu atacava pessoas durante o sono. Era mais fácil porque as defesas estavam baixas. Por isso é fundamental consagrar o sono. Antes do dormir, pedir proteção divina. Cobrir sua mente, seu corpo, seus sonhos, com o sangue de Jesus. Isso não é ritual. É proteção. Relacionamentos também precisam de cobertura espiritual. Casamentos são alvos principais do inferno. Porque família forte glorifica a Deus. Então o inimigo trabalha para destruir casamentos. Brigas, sem motivo, frieza emocional. Traição muitas vezes não é só questão de caráter, é ataque espiritual. Existem feitiços específicos para separar casais. Eu mesma fiz dezenas deles. E funcionavam porque as pessoas não protegiam a relação espiritualmente. Não oravam juntas, não liam a palavra juntas, não consagravam a união, e o inimigo entrava fácil. Agora, a proteção mais poderosa que existe é a oração. Não é oração decorada. Não é reza mecânica. É oração de guerra. É oração com autoridade. É oração que declara o senhorio de Jesus sobre sua vida. Quando você ora, você ativa o mundo espiritual a seu favor. Anjos são enviados. Demônios são amarrados. Situações mudam. Eu vi feitiços serem quebrados simplesmente porque a pessoa-alvo começou a orar. O poder da oração é real. É mais real do que qualquer feitiço. Jejum também é arma espiritual. Jesus disse que certos tipos de demônios só saem com oração e jejum. Não é sobre passar fome, é sobre negar a carne para fortalecer o espírito. Quando você jejua,
você enfraquece as influências carnais e amplifica sua sensibilidade espiritual. E o sangue de Jesus é a cobertura suprema. Não existe feitiço, não existe demônio, não existe poder das trevas que resista ao sangue de Jesus. Quando você declara a cobertura do sangue, você está invocando a autoridade máxima do universo. Eu tentei atacar pessoas que tinham essa cobertura, e eu não conseguia. Os demônios voltavam. Diziam que não podiam chegar perto, porque tinha fogo ao redor. Tinha anjos guardando. Tinha um sangue derramado que eles não podiam ultrapassar. Então entenda, você não está desamparado. Você não é vítima indefesa. Você tem armas espirituais. Você tem autoridade em Cristo. O inimigo só tem o poder que você permite que ele tenha. Quando você fecha as brechas, quando você ora, quando você vive em santidade, quando você se cobre com o sangue de Jesus, nenhum feitiço prospera. Nenhum ataque prevalece. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agora escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração. Declare isso. Porque sua oração é poderosa. Sua oração muda realidades. Sua oração destrói as obras do inimigo. Eu comecei este vídeo te contando que eu era bruxa, que eu lancei feitiços, que eu destruí vidas. E agora eu preciso terminar te dizendo a verdade mais importante de todas. Jesus é real. O inferno é real. A batalha espiritual é real. E você não pode ficar neutro nessa guerra. Cada minuto que você viveu até agora, você esteve em um campo de batalha invisível. Existem forças lutando pela sua alma, lutando pelo seu destino, e você precisa escolher de que lado você vai ficar. Porque não existe meio termo. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao inimigo. Ou você está protegido, ou você está vulnerável. Ou você tem autoridade espiritual, ou você é alvo fácil. Eu passei 15 anos do lado errado. Eu vi o que as trevas fazem. Eu vi o preço que se paga. Eu vi a destruição, o tormento, o desespero. E eu também vi o que Deus faz. Eu vi libertação. Eu vi restauração. Eu vi milagres. Eu sou um desses milagres. Se você está envolvido com qualquer prática de ocultismo, agora eu te imploro, pare. Pare hoje. Não espere mais um dia. Porque cada dia que passa, as correntes ficam mais fortes, os demônios ficam mais ousados, a saída fica mais difícil, mas ainda há saída. Ainda há tempo. Enquanto você está vivo, existe esperança. Enquanto você pode ouvir essa mensagem, Deus ainda está te chamando. Se você está sendo atacado espiritualmente, se sua vida está travada, se você sente que algo invisível está te segurando, saiba disso. Não é impressão. É real, mas a solução também é real. O nome de Jesus quebra toda a corrente. O sangue de Jesus anula todo feitiço. A autoridade de Jesus derrota todo demônio. Você só precisa crer, você só precisa se entregar. Você só precisa clamar. E Deus vai te ouvir. Ele me ouviu quando eu estava no fundo do poço. Ele vai ouvir você também. Não importa onde você está. Não importa o que você fez. Não importa há quanto tempo você está longe. Deus está esperando você voltar. Está esperando você se render. Está esperando você aceitar a salvação que Ele oferece de graça. Porque salvação não se compra não se marés, não se conquista. Salvação é presente. Jesus já pagou o preço. Ele morreu na cruz para te libertar. Para te resgatar, para te dar vida eterna. E tudo o que você precisa fazer é aceitar. Eu estava condenada. Eu estava marcada para o inferno. Mas Jesus me resgatou. E hoje eu tenho certeza absoluta de onde vou passar a eternidade. Não é no tormento, não é na separação. É na presença de Deus, para sempre. E você pode ter essa mesma certeza. Você pode ter essa mesma paz. Você pode ter essa mesma transformação. Basta você querer. Basta você se render. Então, eu faço um chamado agora. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ore comigo agora. De coração sincero, com fé verdadeira. Repita: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso de você. Eu renuncio a toda prática de ocultismo, a todo envolvimento com trevas, a tudo o pecado. Eu aceito o teu sacrifício na cruz. Eu aceito o teu sangue derramado por mim. Eu te entrego minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Transforma-me. Liberta-me e salva-me em nome de Jesus.
Amém. Se você fez essa oração agora, você acabou de nascer de novo. Você acabou de mudar de reino. Você saiu das trevas e entrou na luz. E o inferno inteiro tremeu. Porque você não pertence mais ao inimigo. Você pertence a Deus. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira coisa, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso, porque a partir de agora, você tem autoridade espiritual. Sua oração tem poder, sua voz faz o inferno recuar. Segunda coisa, compartilhe este vídeo. Compartilhe com alguém que está envolvido com ocultismo, com alguém que está sofrendo ataques espirituais, com alguém que precisa conhecer Jesus. Essa mensagem pode salvar vidas. Pode libertar almas. Não guarde isso só para você. Terceira coisa, se inscreva no canal e deixe o like, porque eu vou continuar trazendo revelações. Vou continuar expondo as trevas. Vou continuar alertando o povo de Deus. E você não pode perder nenhum vídeo. Sua vida espiritual depende dessas informações. Eu encerro dizendo: a guerra é real, mas a vitória já foi conquistada. Jesus venceu. E em Jesus, você também vence. Não tenha medo. Não desista. Não recue, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Fique na paz do Senhor, e que Deus te abençoe poderosamente.